Então, como a Gabi falou, eu vou falar um pouco sobre como é a obtenção dos dados de mortalidade materna por meio do SIM e como que tem pedras no caminho que dificultam bastante esse processo. Meu trabalho ele é bem menos técnico assim ainda, é meio que a construção do caminho para chegar em alguma coisa mais importante, assim, mas eu vou dar uma passada nisso. Então, como a Agatha falou, eu estou no quinto período de estatística da UFES, eu entrei aqui no observatório em dezembro do ano passado, então faz bem pouquinho tempo que eu estou aqui. E, para começar, eu vou falar algumas definições que acho que provavelmente todo mundo aqui já sabe, mas vão ser importantes no decorrer do trabalho. Primeiro, de acordo com a OMS, o óbito materno ele seria a morte de uma mulher durante a gestação ou durante os primeiros 42 dias após o término da gestação, né, que seria o começo do puerpério, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, mas sem contar causas acidentais ou incidentais. E aí, nesse caminho, o óbito materno tardio, ele seria aquele que, nessas condições, ocorre entre 43 dias e menos de um ano após o término da gestação, né? Então, também tem que estar, claro, relacionada com a gravidez, agravada pela gravidez, sem contar as causas acidentais e incidentais. Então, com essa definição em mente, a gente, lá no SIM, pensou em fazer o seguinte: bom, se o óbito materno ele é a morte de uma mulher grávida ou puérpera durante a gravidez, gestação, parto, ou durante os primeiros 42 dias do puerpério, vamos pegar no SIM as variáveis que indicam gravidez ou óbito na gravidez, óbito no puerpério, que seriam óbito grave e óbito puérpero, e vamos filtrar pelos valores que interessam a gente. Então, a gente começou filtrando pela óbito grave igual a 1, seria óbito na gravidez, parto ou aborto, ou óbito puérpero igual a 1, que seria óbito durante o puerpério, nos primeiros 42 dias do puerpério. E aí, para fazer esses filtros, a gente usou um painel de visualização que a PCDAS disponibilizou para a gente. É um painel com os dados do SIM, que permite que a gente fizesse esses filtros de forma mais fácil, e agilizou bastante o processo. Então, começando por esse filtro de óbito grave igual a 1 ou óbito puérpero igual a 1, a gente já começou com o primeiro problema, que seria que, para quase todos os anos, a gente conseguiu números muito maiores do que deveriam. Aqui, por exemplo, para 2018, tinham registrados lá com essa filtragem 2.023 óbitos, e a gente devia chegar, de acordo com o parâmetro do Ministério da Saúde, em 1.658. Então, para quase todos os anos estava acontecendo isso, números muito maiores, e logo de cara a gente percebia que esses números claramente estavam errados, assim, para assim dizer, porque eles estavam considerando capítulos do CID-10 que claramente não são de óbitos de puérperas ou grávidas, né? Por exemplo, aqui tem 67 óbitos do capítulo 16, que são algumas afecções originárias do período perinatal, que acho que de fetos recém-nascidos, não sei exatamente, e também tem o capítulo de malformações congênitas, deformidades, anomalias, enfim, que também são de recém-nascidos e tudo mais. Então, claro, a gente tem coisa aqui que está marcada como óbito de grávida ou de puérpera, que não é grávida ou puérpera, que a gente tem que fazer uma outra filtragem. Então, uma coisa que dificultou isso é que no painel do Ministério da Saúde, a gente não conseguia ver por categoria do CID-10 quantos óbitos tiveram de cada causa, né? Ele só separa por alguns grupos, ele fala quantas foram de causas diretas ou indiretas, mas ele não detalha muito bem, ele não deixa um arquivo falando como que esse detalhamento tem que ser feito para a gente entender melhor. Então, nisso, a gente teve que fazer um trabalho de pesquisa para tentar achar o que a gente tinha que considerar dentro desses dados como um óbito materno. Então, nisso, a gente achou um site do DataSUS que tinha um painel de visualização também, e a gente podia separar os óbitos por categoria do CID-10, que era justamente o que a gente queria. E o melhor é que eles estão batendo com os do Ministério da Saúde, né? Por exemplo, aqui tinham 1.658, tinham 1.114 por causas diretas, está tudo batendo aqui, não sei se dá para ver, acho que não, mas confia em mim, está batendo. Então, e nesse site, além de ter essa possibilidade de ver por categoria do CID-10, ele deixava um arquivo de nota técnica com exatamente quais categorias a gente devia considerar como óbito materno por causas diretas, indiretas, não especificadas. E aí a gente conseguiu chegar nessas categorias, né, que são do capítulo 1, são A34, tétano obstétrico, e todas as Bs que indicam morte por HIV. Do capítulo 2, que é o capítulo de neoplasias e tumores, a gente considera uma subcategoria, que é a D39, neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da placenta. Do capítulo 4, que é o capítulo de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, a gente considera uma subcategoria, que é o E23.0, o hipopituitarismo.
Do capítulo 5, que é o capítulo de transtornos mentais e comportamentais, a gente considera a categoria F53, são transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, não classificados de outra parte. Do capítulo 8, que é o capítulo de doenças do sistema ósseo-muscular e do tecido conjuntivo, a gente considera uma subcategoria, que é a M83.0, a osteomalácia puerperal. E, por fim, do capítulo 15, que é o capítulo de gravidez, parto ou puerpério, a gente considera todas as categorias que não são a O96 e a O97, porque, de acordo com esse site da DataSUS, essas categorias elas são consideradas como óbito materno tardio. Então, isso é importante. A gente, obviamente, não devia considerar óbito materno tardio para o cálculo de óbitos maternos, né? Acho que é algo que faz sentido, só que, como eu vou falar nos próximos slides, tem uma pegadinha aí. Então, lá no painel da PCDAS, a gente adicionou essas novas categorias ao filtro, mantendo aquela exigência do óbito grave igual a 1 ou óbito puerto igual a 1. Então, tinha que ser dessas categorias aqui, também tinha que ser ou grávida ou puérpera nos primeiros 42 dias após a gestação. Só que também não deu muito certo. Agora a gente estava chegando em números um pouco menores para todos os anos. Por exemplo, para 2018, a gente chegou em 1.437, a gente tinha que chegar em 1.658. E um problema muito grave é que, se você voltasse muito no tempo, lá para 96, por exemplo, tinham muitos menos óbitos do que deveriam. Por exemplo, acho que tinha que, em 96, tinham registrados no painel do Ministério da Saúde, acho que 1.520, alguma coisa assim. E com esse filtro, a gente estava chegando em uns 234, alguma coisa assim. Então, tinha uma coisa muito errada que a gente tinha que ver o que estava acontecendo. Então, o que eu pensei, depois de um tempo refletindo nisso, foi o seguinte: se o capítulo 15 é o capítulo de gravidez, parto ou puerpério, acho que para uma pessoa, para uma mulher morrer de uma categoria desse capítulo, ela tem necessariamente que ter estado ou grávida, ou no momento do parto, ou no puerpério. Então, e se eu experimentar tirar aquela exigência do óbito grave igual a 1 ou óbito puerto igual a 1 para essas categorias? Porque vai que o médico marcou errado no obituário, não marcou, enfim. Então, tirando esse filtro para essas categorias do capítulo 15, eu cheguei em números muito melhores. Para 2018, por exemplo, eu cheguei em 1.656 óbitos e a gente tinha que chegar em 1.658. Então, estava muito perto para todos os anos. Inclusive, para os anos lá, 96, 97, 98, o número aumentou muito e chegou muito perto do que deveria. Então, como por meio daquele painel do DataSUS eu conseguia ver exatamente quais categorias, quantos óbitos de cada categoria tinham, nesse painel eu também consigo, no painel da PCDAS, no caso, eu também consigo ver exatamente quantos óbitos para cada categoria tinham, eu consegui ir testando períodos diferentes de consideração para cada categoria para tentar chegar nesse número final aqui. E aí acabou que os resultados finais aí foram que, para todas as categorias do capítulo 15, todos os óbitos deveriam ser considerados. Então, todos os óbitos estavam, sim, como uma causa da categoria, como uma causa do capítulo 15, deveria ser considerado, mesmo que estava marcado como não para a gravidez, não para o puerpério, ou no puerpério entre 43 dias e menos de um ano, todas que estavam lá tinham que ser consideradas. Para as categorias A34, que é o tétano obstétrico, B20 até B24, que são os óbitos decorrentes do HIV, e para as subcategorias B39.2, que é a neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da placenta, e a E23.0, hipopituitarismo, e para M83, osteomalácia puerperal, a gente tem que considerar só os óbitos de grávidas, ou durante a gravidez, ou no momento do parto, ou durante o aborto, ou durante o puerpério, o começo do puerpério, né, nos primeiros 42 dias. Então, para essas categorias aqui, a gente mantinha aquelas exigências do começo, que são óbito grave igual a 1, ou óbito puerpério igual a 1. E, por fim, para uma categoria só, que é a F53, a transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, a gente tinha que considerar só os óbitos que ocorreram durante os primeiros 42 dias do puerpério, que são o óbito puerpério igual a 1. Aqui a gente tinha que considerar os que estavam marcados como não para o puerpério e os que estavam marcados como período não especificados. Então, basicamente, o que a gente não considerava para essa categoria aqui são os óbitos no puerpério dos 43 dias até menos de um ano depois da gestação. Então, é uma coisa meio estranha que a gente não tinha que considerar o óbito materno tardio para esse cálculo de óbitos maternos, obviamente, só que quando você faz essa retirada desse filtro aqui, para essas categorias, você está considerando óbitos que foram nesse período de 43 dias até menos de um ano, que não é o período do óbito materno. E aí a gente teve uma reunião com o Ministério da Saúde para falar um pouco sobre isso, e acabou que esses realmente são os filtros que eles usam.
eles disseram que para essas categorias aqui do capítulo 15, eles meio que consideram que foi realmente um erro, talvez, no preenchimento, e preencheu errado, talvez, que estava entre 43 dias e menos de um ano, e eles realmente consideram tudo que está lá mesmo. Se está como uma categoria do capítulo 15, consideram como óbito materno. E, se vocês lembrarem, tinham vários óbitos que a gente desconsiderou lá do começo, tinham 2.000 e tantos óbitos na primeira filtragem que a gente fez, vários foram cortados. Aqui não dá para tá ruim de ver, mas eu vou falar. Vários foram cortados e a gente criou um painel com esses dados que foram cortados. A gente, no caso, o painel tem duas tabelas, uma tabela para os óbitos maternos, assim como está no painel do Ministério da Saúde, só que aqui dá para ver exatamente por categoria do CIS-10, apresenta os filtros melhores também, então dá para ter uma noção melhor e ver mais certinho, mais detalhadamente, que é cada coisa. E essa segunda tabela aqui seria a tabela com os dados de grávidas e puérperas que morreram durante a gravidez ou puerpério, mas que não são consideradas como óbitos maternos. Então, se a gente pegar aqui para 2019, tiveram 1.101 grávidas que morreram durante ou a gravidez ou o parto, ou durante o puerpério nos primeiros 42 dias, ou durante o puerpério entre 43 dias e menos de um ano. 1.101 que não são consideradas como óbitos maternos. E aí, olhando esses dados, tem algumas coisas que são interessantes de se falar. Que, por exemplo, aqui tiveram, do capítulo 4, que é o capítulo de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, tiveram para diabetes mellitus, aqui é diabetes mellitus não insulino dependente, tiveram um óbito, e para diabetes mellitus não especificada tiveram 20 óbitos. E a diabetes mellitus, ela é uma causa que tem uma categoria para ela no capítulo 15, no capítulo de gravidez, parto e puerpério, tem uma categoria que é só para ela. Então, esses óbitos aqui são marcados como óbitos de grávidas ou de puérperas, eles são marcados como uma categoria que tem uma equivalência lá no capítulo de gravidez, parto e puerpério, mas que não são considerados no cálculo de gravidez, parto de óbitos maternos, porque a categoria que está marcada aqui, ela não é considerada como óbito materno, mesmo que a causa de óbito, juntamente com o fato de estar grávida ou no puerpério, essa combinação seja uma combinação que é considerada no óbito materno, que dão um sinal de que pode ter alguma subnotificação no número de óbitos maternos que a gente tem lá do painel do Ministério da Saúde. Então, a gente não trabalhou tanto nisso aqui ainda, mas acho que a Agatha e a Rosana vão falar melhor amanhã. Eu acho que é uma evolução natural assim, desse trabalho. Então, só para concluir, acho que encontrar essas categorias que são consideradas e encontrar o período para cada categoria que é considerada como óbito materno, isso não devia ser tão difícil assim, devia ter uma instrução melhor no site daquele painel do Ministério da Saúde ou algo assim. E aí, sabendo as categorias, essa inconsistência no período de cada categoria que é considerada como óbito materno ou não, ela é muito contra-intuitiva, assim, porque você não deveria considerar um óbito materno tardio como óbito materno, só que você meio que está fazendo isso, assumindo que está errado na ficha lá. E uma coisa que ajudaria muito em todo esse trabalho era se no painel do Ministério da Saúde você pudesse ver os óbitos por categoria do CIS-10. Já daria uma ajuda tremenda, assim, e acho que para a população em geral que quer ver exatamente, você tem interesse de ver esses óbitos, acho que seria interessante para uma pessoa poder ver exatamente os óbitos detalhados, né? Se a pessoa tem interesse nisso, acho que ela devia ter essa opção. Só que a gente vai disponibilizar isso aí talvez algum dia. Mas é isso, acho que é isso.